não voltou mais para essa unidade de saúde, que é num bairro, lá numa unidade de saúde, quem manda no posto de saúde são os traficantes, por exemplo. Então, só para ver a questão da violência. E aí não dá para apostar no voluntarismo do profissional, que não, eu sou defensor da assistência farmacêutica, não dá. Então, é muito complicado. Como que nós vamos lidar com essa questão dos recursos humanos? Porque há um inchaço de recursos humanos aparente no serviço público, e na área da saúde um inchaço, mas esse inchaço, quando você pensa o redimensionamento do trabalho, você vai ver que provavelmente sobra profissionais ou trabalhadores em determinadas áreas e falta em outras. Então, deveria se pensar um redimensionamento disso aí para poder fazer os investimentos de recurso humano que é necessário. E aí, nós farmacêuticos somos afetados diretamente, porque não tem como você cumprir, nós vamos ver mais adiante, algumas das metas para a qualificação dos serviços. Se a gente pensar que no sistema de saúde o principal insumo utilizado é o medicamento, não tem como você prover qualidade nesse serviço sem um ator estratégico na provisão dessa tecnologia que é o medicamento, que é o farmacêutico, a não ser que os farmacêuticos decididamente, deliberadamente, resolvam abrir mão do seu papel como protagonista na provisão de serviços e de produtos relacionados à terapêutica, ao medicamento. Não sei se está muito chato o que eu estou falando, mas vamos lá, né? Então, isso gera uma situação no Brasil de iniquidade em saúde, apesar dos avanços nas últimas décadas. Nós reduzimos muitos indicadores, nós melhoramos muitos indicadores negativos. Nós reduzimos mortalidade infantil, né? Nós reduzimos as doenças relacionadas à fome e à desnutrição, nós aumentamos o nível de segurança alimentar, nós conseguimos reduzir a faixa de cidadãos na linha da pobreza, nós conseguimos, como sociedade, fazer uma redistribuição da riqueza no país, e isso se conseguiu graças ao quê? A políticas compensatórias, em muitos aspectos, políticas compensatórias típicas do estado do bem-estar social. Ou seja, nós usamos a fórmula que a Europa vem usando desde o pós-guerra, e que funcionou para distribuir riqueza na Europa, e que funcionou para criar uma rede de proteção e seguridade social, mas que, no atual momento, na atual conjuntura política e social, parece que a sociedade brasileira e as sociedades europeias não acreditam ou não querem mais esse modelo. E aí coloca tudo em xeque. Tá? Um dos aspectos talvez mais sentido na pele pelos farmacêuticos é a judicialização da saúde, como eu falei para vocês. Inclusive, eu ministro uma disciplina no doutorado lá da farmácia, que chama Farmácia, Medicamento e Sociedade. E a aula da semana passada, e hoje com certeza deve ter alguns alunos que estão me assistindo lá do doutorado, a aula da semana passada foi isso, foi judicialização. A gente foi discutir a questão da judicialização. E a judicialização, se nós não tivermos também uma inserção política e estratégica na questão da judicialização, não só nós não seremos ouvidos como um dos principais protagonistas desse processo, como também nós ficaremos incapazes de apresentar soluções, algumas delas que nós poderíamos apresentar para o problema da judicialização. O problema da judicialização no Brasil, no âmbito técnico, mas também no âmbito político, pode ser bastante atenuado com a participação efetiva dos farmacêuticos. E se eles não estiverem participando, esse problema tende a não se resolver da forma como nós tecnicamente entendemos que deveria ser o acesso e a racionalização do acesso de medicamentos para a sociedade. E aí a sociedade vai pagar um alto custo, porque o judiciário e o Estado vão ficar à mercê da pressão do complexo médico-industrial. Eu assino uma revista, que é uma revista internacional, que ela faz análises mensais
panorama do mercado farmacêutico global. Então, eles chamam o Brasil, eu aprendi recentemente que o Brasil é um farma emergente. A indústria farmacêutica mundial, a Big Pharma, diz que o Brasil é um farma emergente. Brasil, Turquia, China, Tchecoslováquia, África do Sul, nós somos farma emergente. E uma das coisas que eles dizem, por que farma emergente? Porque eles avaliam que o Brasil é um dos países que tem maior potencial de aumento no consumo de medicamentos, ou seja, o mercado de medicamentos no Brasil é um mercado, assim, é a menina dos olhos, a mina de ouro da Big Pharma. E aí, lá nas argumentações que eles dizem, das estratégias que eles têm que fazer, eles comentam muito que o modelo sanitário brasileiro, o modelo de sistema de saúde brasileiro, favorece as estratégias de ampliação das Big Pharmas no Brasil, porque ele diz, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma grande extensão territorial e que tem garantido na sua Constituição o dever do Estado de prover saúde e, consequentemente, medicamento para as pessoas. Então, eles já pensam como estratégia que o governo é o principal cliente do grande complexo médico-industrial farmacêutico. Daí porque eles vão pressionar para que esse cliente compre cada vez mais e compre tudo para disponibilizar para todo mundo, sem muitos critérios de racionalidade. Se vocês quiserem me interromper, podem me interromper, né? E essa questão da judicialização, ela tem muito a ver com a interpretação que alguns juízes fazem, e que muita gente faz também, né? Do artigo 6º e do artigo 196 da Constituição Federal, que ele, por si só, já diz, né, o cerne do problema da judicialização. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário. Aí uma grande descoberta, né? A gente, quando vai estudar a saúde pública, diz lá que os princípios do SUS são acesso universal, descentralização, não sei o quê, e equidade. Não é isso que a Constituição diz e não é isso que a Lei Orgânica de Saúde diz. A palavra equidade só existe no dicionário dos sanitaristas. Na letra fria da lei, o conceito é outro, é igualdade. E eu conheço pouco de direito, eu não conheço quase nada de direito. Há uma diferença jurídica significativa entre equidade e igualdade. Então, na medida em que o legislador, na Constituição, colocou, apesar do movimento sanitário na época, brigar para que a palavra que tivesse lá fosse equidade, muito espertamente, porque na Assembleia Constituinte você tinha vários interesses, inclusive o interesse da medicina privada, eles conseguiram colocar lá o termo igualdade. Alguns autores da área da saúde pública, como o professor Paim, ele diz muito isso, que a introdução da palavra igualdade lá tem muito a ver com setores da sociedade que tinham interesse em que você substituísse o conceito de equidade pelo conceito de igualdade, né? Então, isso gera um problema. Por quê? Porque nenhum país ocidental conseguiu garantir até hoje acesso universal e igualitário para todos os seus cidadãos no serviço de saúde. Nenhum país conseguiu isso sem algum tipo de contrapartida ou de copagamento pelos serviços. Nenhum país conseguiu, nem mesmo o NHS, do qual nós resolvemos imitar, né? E o NHS, ele é muito mais, nesse aspecto, digamos assim, igualitário do que nós, no acesso ao sistema de saúde, mas a Inglaterra é um ovo de codorna comparado com o tamanho do Brasil, né? Então, há de se convir. E mais, o nosso sistema de saúde, e se a gente trouxer para a área farmacêutica, ele é um mundo porque envolve toda a cadeia de produtos, tecnologias e prestação de serviço. Se você pegar o NHS, se você pegar o sistema de saúde canadense, ele é muito focado na provisão de serviços, por exemplo, e na provisão de algumas tecnologias. Mas no Brasil, nós pegamos tudo, desde a pesquisa, produção, desenvolvimento, inovação, transferência tecnológica, né? Produção, oferta dos produtos e serviços. Então, é um mundo. Nenhum país ocidental conseguiu
nem oriental, porque a China, por exemplo, está vindo muito aqui ao Brasil para tentar entender como é que funciona o nosso sistema, porque, apesar das dificuldades, o nosso sistema ele conseguiu coisas interessantes. A maior cobertura universal de imunização é brasileira, mas, para outras coisas, a gente não conseguiu fazer muito bem. Em parte, por conta dessas coisas todas que eu falei para vocês, os problemas crônicos do Estado brasileiro, problema de gestão, problema de financiamento do Estado brasileiro, mas, em outro também, porque, operacionalmente, nós temos uma geração de profissionais de saúde e de planejadores de política de saúde que não sabem como lidar com um país que passa por essa transição ou contradição epidemiológica. Porque o nosso sistema funcionava muito bem para fazer campanhas de proteção à saúde e de prevenção. E, de uma hora para outra, nós tivemos que mudar o foco das ações de saúde, do caráter campanista, né, preventista, e englobar a prevenção, a proteção, incorporar a promoção, mas também incorporar outros tipos de ações de saúde. Então, nós não sabemos fazer. Os médicos não sabem, por exemplo, os médicos não sabem como trabalhar com o cuidado de pacientes com doenças crônicas dentro do sistema de saúde. Não sabem. De forma sistêmica, eles não sabem como fazer. Por quê? Porque toda a formação deles, historicamente, é da medicina privada liberal. É uma medicina muito particular, individualizada lá. Então, eles não sabem como trabalhar sistemicamente. E não aprendem na faculdade como fazer isso. Assim como nós, muito menos, aprendemos. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho, mas eu vou fechar essa análise de conjuntura. Tudo isso faz com que a gente passe por um momento em que se questiona que modelo de proteção social, afinal de contas, nós vamos ter no nosso país. Se nós vamos ratificar um modelo de seguridade social universal, ou se nós vamos ter uma tendência de, como a gente diz lá na minha terra, no Pará, cambar, né, de se deslocar para o modelo mais liberal ou para o modelo conservador. As últimas manifestações de algumas das nossas lideranças políticas, inclusive com a proposta de estabelecimento de uma nova forma de cálculo para o fator previdenciário e a proposta de pagamento do serviço de saúde por faixa de contribuição do imposto de renda, mostram que, entre políticos de visão liberal, entre os políticos de visão conservadora, entre os políticos de visão social-democrata, parece que começa a predominar um híbrido dessas visões aqui, liberal e conservadora, já com algum tipo de eco ou de receptividade na sociedade. Eu fico muitas vezes me perguntando se hoje nós conseguiríamos aprovar aquela Constituição que nós aprovamos em 88. Naquela época, saímos da ditadura, toda a sociedade tinha esperança que alguma coisa diferente ia acontecer com a sociedade. Hoje, a nossa sociedade não está disposta a pagar a conta, essa é a grande verdade. A mesma coisa acontece com o nosso sistema de saúde. Os diferentes modelos aqui só... Quem fez aquele curso esse quadro aqui, eu tirei daquele curso de gestão da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, então quem fez o curso deve lembrar desse quadro aqui. São diferentes modelos de sistema de saúde, lembrando que nós sofremos muito a influência do modelo, beveridiano. Está em algum lugar aqui que eu não estou enxergando. Está em algum lugar. Mas o nosso modelo não é só o modelo inglês, o modelo beveridiano. Lembrando, nós sofremos influência do modelo de reforma sanitária italiano e, na década de 90, do modelo canadense. Então, se a gente fosse analisar a fundo as diferentes reformas que nós tivemos dentro do movimento da reforma sanitária e dentro do modelo de saúde, vamos ter pelo menos 3 grandes momentos de reconfiguração do sistema de saúde brasileiro, e todos 3 2 com influência europeia e 1 com influência canadense, mas o modelo canadense é uma variação do modelo beveridiano, o modelo inglês.
talvez seja necessário, à luz desses modelos aí, repensar um modelo sanitário que também leve em consideração as nossas características culturais e a nossa desgraça e a nossa expertise na forma de gerenciar o Estado brasileiro. Porque um modelo que funciona numa sociedade de cultura anglo-saxã, ele vai funcionar de uma forma diferente numa sociedade com cultura ibérica. É um pouco diferente, né? A forma como você encara, inclusive, o papel do Estado. Agora, diante de tudo isto, eu vou trazer 2 dados para vocês aqui, para a gente depois tomar um café ali, pensar, refletir. Isso aqui são os gastos do Ministério da Saúde, a fração de gastos do Ministério da Saúde, com atenção de média e alta complexidade, com a atenção básica e o percentual gasto, tá? Com atenção à saúde, de atenção básica, atenção de média e de alta complexidade, o percentual desse gasto com o orçamento geral do Ministério da Saúde, aqui, ó, de 2000 até 2012. Então, a gente observa que o percentual que o Ministério da Saúde vem investindo, ou vem gastando, depende da ótica que você vai analisar, com a atenção em saúde, ele, de certo modo, aumentou em uma década, né? De 2000 a 2012. Nós não conseguimos foi inverter uma lógica que é de investimento na atenção básica e na atenção de média e alta complexidade. Então, a atenção de média e de alta complexidade, ela continua pegando uma fatia maior do bolo. Aí alguns vão dizer, não, é natural, porque a média e alta complexidade é mais caro. Mas não. Os países que mais avançaram na inversão de indicadores de morbidade, de mortalidade, são aqueles que, de alguma forma, ou buscaram equilíbrio entre essa relação do que se investe na atenção básica e na atenção de média complexidade, ou inverteram essa lógica. Então, esse dado aqui mostra aquilo que eu falei para vocês, uma sociedade ou um sistema de saúde fortemente medicalizado. Isso aqui é um exemplo clássico da medicalização social e uma sociedade que consome desenfreadamente ou de forma irracional tecnologia em saúde, muitas delas desnecessárias. Então, com o advento da avaliação de tecnologias de saúde, espera-se que esse tipo de relação ela possa, pelo menos, voltar a se equilibrar. Porque, num crescente, ela leva a um momento em que o sistema de saúde fica incapacitado de fazer o financiamento do sistema, né? Ele vai deixar de investir em muitas coisas de promoção e de prevenção para estar comprando tecnologia, e principalmente no caso brasileiro, porque há uma lógica que ela é totalmente irracional. Incorpora-se nova tecnologia sem descartar a tecnologia velha. Porque se eu incorporo uma nova tecnologia, é porque ela tem alguma vantagem sobre a tecnologia já existente. Se ela tem vantagens significativas sobre a tecnologia existente, eu tenho que começar a me perguntar em que momento aquela tecnologia então deve ser descartada. Eu não posso incorporar tecnologia sem descartar a tecnologia, senão vai chegar num momento que eu não tenho como manter essas tecnologias e como adquiri-las, como mantê-las, né? Outro dado que eu queria mostrar para vocês, esse aqui é clássico, né? Eu mostro sempre para meus alunos lá na disciplina de assistência farmacêutica, é o gasto com medicamentos pelo Ministério da Saúde. O poço não é sem fundo. Esse poço tem fundo. E um dia não vai ter dinheiro para gastar. Porque, imaginem, uma sociedade, um Estado que gasta crescentemente nessa proporção com a aquisição de medicamentos e a gente não consegue reverter significativamente os principais indicadores de saúde do país, significa que alguma coisa está errada. E mais, o negócio aqui está bom para alguém. Entendeu? Alguém está muito feliz com isso aqui. Então, você sair de 2 bilhões para 12 bilhões acho que é 12 bilhões, né? 12 bilhões.
Então, primeira coisa, não dá para se dizer que não se faz investimento de saúde. Se faz investimento de saúde, isso não é de hoje, não é e é importante que se diga, não é de um único governo. Os vários governos que nós tivemos desde a redemocratização, justiça seja feita, fizeram investimento de saúde. Aquém daquilo que tem que investir, muito aquém, mas faz investimento. Só que aí nós questionamos, o investimento é aquém e, ao que parece, esse investimento é completamente irracional, insustentável. Na verdade, temos que inserir na discussão do sistema de saúde a questão da sustentabilidade. Nós vamos ver, depois do intervalo, o que essa sustentabilidade vai dizer para a gente. Olha aí, o crescimento de 650% em 10 anos. E aí o que é que acontece em 10 anos com esse crescimento? A gente não consegue... Desculpem que desformatou, estava ali no cantinho tentando formatar, não sei o que aconteceu, desformatou minha apresentação. Aqui nós temos as hospitalizações por medicamentos no Brasil em 2013. Cresceu para caramba o acesso a medicamentos, cresceu a disponibilidade de produtos, e aí você tem o quê? 40 milhões de atendimento de urgência no Brasil, de uma forma geral, que geraram 11 milhões de internações. Então, os atendimentos de urgência, dos 48 milhões, 11 milhões de internações. Há um custo médio por internação de R$ 1.100. E aí nós não temos dado no Brasil para saber quanto dessas internações foram devidas ao uso de medicamentos. Mas nós temos dados internacionais que mostram que nos países ocidentais, entre 9% a 24% das internações de urgência são internações relacionadas a problemas com medicamentos, principalmente problemas de segurança. Se a gente pensar que dessas 11 milhões de internações, tá, um percentual dessas internações vai estar nisto aqui, nós teríamos de 1,2 a 3 milhões de internações, dos 11 milhões de internações, que poderiam ser, teoricamente, por extrapolação, internações relacionadas a problemas com medicamentos. Custando a internação, em média, R$ 1.135, nós teríamos isso aqui, ó, de gasto. 1,3 a 3,6 bilhões de reais, que seria o custo das internações, né, provocadas por atendimento de urgência e relacionadas a medicamentos. Agora, quando você olha a literatura internacional, 70% desses eventos e, consequentemente, dessas internações poderiam ser evitados, o que geraria uma economia para o sistema de saúde, e essa economia equivaleria, tá, para os farmacêuticos que atuam nas unidades aí, equivaleria ao custeio por ano de até 2 equipes de saúde da família para cada um dos 5.000 municípios do país. Isso nós temos que mostrar para os gestores de saúde, para eles entenderem a dimensão do problema, ou como diria minha avó, que o buraco é mais embaixo. Vamos fazer um intervalo? E, na volta, a gente vai começar a discutir com vocês, na perspectiva dos farmacêuticos, o que eles poderiam fazer para minimizar esse desperdício de recurso e, mais, o que eles poderiam fazer para melhorar os indicadores de saúde da população, que é a principal beneficiária e razão de ser dos serviços de qualquer profissional, de qualquer sistema de saúde. Tá? Gente, retomando aqui, agora um pouco mais animado. Então, esse último dado que nós mostramos, da economia que nós podíamos fazer, são aquelas estratégias que eu disse para vocês, que o sistema de saúde tem que se repensar para inverter essa lógica aqui, ou reequilibrar essa lógica, ou seja, inverter o direcionamento do investimento. Então, quando eu previno, por exemplo, os problemas relacionados com medicamentos, aquele recurso que eu iria gastar com atendimento de média ou de alta complexidade, eu poderia redirecionar para o custeio de ações na atenção básica, por exemplo, com saúde da família. Ou seja, esse valor aqui eu poderia, só relembrando,
financiar por 1 ano até 2 equipes de saúde para cada um dos 5.000, não sei quantos municípios do país. Então, são coisas que a gente poderia estar propondo ou mostrando para o gestor de saúde. Esse dado aqui, vocês vão encontrar uma apresentação que nós fizemos e disponibilizamos lá no site do Conselho Federal de Farmácia, tem uma apresentação, então uma parte disso é a apresentação que nós fizemos para o Conselho Federal de Medicina, porque nós fomos lá para o Conselho Federal de Medicina falar para os conselheiros do Conselho Federal de Medicina por que o Conselho Federal de Farmácia estava regulamentando a atribuição clínica para farmacêuticos, queriam saber. A diretoria do Conselho Federal de Medicina conversou com a diretoria do Conselho Federal de Farmácia, entendeu, mas fez o convite. Disse, agora a gente entendeu porque esse negócio de farmacêutico atuar na clínica, só que a gente quer que vocês compareçam numa plenária do Conselho Federal de Medicina para explicar para os nossos conselheiros federais, que alguns não estão entendendo, estão com muitos questionamentos, e aí nós preparamos a apresentação, e a pessoa, inclusive, escolhida para fazer a apresentação foi o professor Cassiano Correr, que é da Federal do Paraná, que discorreu com uma qualidade excepcional lá e explicou, e no final, até que a gente conseguiu convencer metade do plenário do Conselho de Medicina achou interessante e viu que a gente poderia fazer coisas realmente em conjunto ali, né? Mas, como diria lá, a briga ainda continua, porque faz coisa de 2 semanas, eu acho, o Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça mais uma vez contra a questão das atribuições clínicas, mas nós estamos tranquilos, porque essa briga vai parar no Supremo Tribunal Federal. Isso, inevitavelmente, ela não vai acabar aqui, vão haver recursos e ela vai ser decidida mesmo lá no, penso eu, no Supremo, né? Então, vejam só, no país, no Brasil, nós construímos, no final da década de 80, um conceito muito particular, um conceito brasileiro, que é o conceito da assistência farmacêutica. Não há um conceito igual a esse em outro lugar do mundo. Tem coisas que são parecidas, né? Mas é um construto brasileiro. E ele é uma construção nacional que vai acontecer no bojo, ou no contexto, do movimento pela reforma sanitária. Quando as profissões da saúde, quando os sanitaristas, o movimento social, muita gente o movimento popular, muita gente na década de 70 e 80 trabalhou para a construção de um amplo movimento, e um movimento muito poderoso, com grande capacidade de mobilização, que foi o movimento pela reforma sanitária. Os farmacêuticos também entraram nessa discussão, participaram ativamente e resolveram, uma das coisas que marcou, para as pessoas mais novas aqui saberem, foi que, acho que em 1989, ou seja, um ano depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, não, a 8ª Conferência foi em 86, eu acho, né? 86. 88 nós aprovamos a Constituição. Em 89, houve um encontro em Brasília de farmacêuticos que atuavam no sistema público de saúde. Esses farmacêuticos se encontraram por alguns dias em Brasília e redigiram um documento histórico chamado Carta de Brasília, que é um documento muito bonito, muito interessante. E nesse documento chamado Carta de Brasília está lá a primeira definição conceitual de assistência farmacêutica e toda aquela base do ciclo da assistência farmacêutica está descrito nesse documento. Então, ele demonstrou naquele momento uma força dos farmacêuticos brasileiros que atuavam no serviço público de saúde e uma iniciativa de se articularem internamente, se organizarem para começar a pleitear políticas públicas no campo, políticas farmacêuticas públicas, políticas no campo do que eles designaram como assistência farmacêutica. Então, nós não estaríamos, com certeza, falando sobre o papel do farmacêutico, as atribuições clínicas do farmacêutico na atenção básica, se não tivesse essa geração de farmacêuticos lá fincado o pé e tentado construir um conceito de assistência farmacêutica e operacionalizar, e eles tiveram sucesso, porque hoje a assistência farmacêutica é algo institucional, está previsto nas políticas, uma política setorial de saúde consistente e forte, apesar das dificuldades, né? Então, vale a pena, quem não tiver acesso,
Depois eu tenho o documento, eu posso digitalizar, mandar para quem quiser, a Carta de Brasília, que é um documento histórico e que, do meu ponto de vista, deveria ser bibliografia obrigatória das disciplinas de assistência farmacêutica aí nos cursos de farmácia, porque é um documento que vale a pena os futuros farmacêuticos lerem, aprenderem muita coisa do que está lá. Esse construto chamado assistência farmacêutica, ele se estruturou num tripé, ou 3 eixos, que são o acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos, a qualidade desses produtos, a garantia da qualidade desses produtos, né? Então, o acesso, e não só a garantia da qualidade do produto, mas o desdobramento disso, que é a garantia da qualidade de acesso e a qualidade no uso do produto. Durante muito tempo, como a gente ficou focado só na parte logística, quando a gente falava em acesso com qualidade, se pensava muito a qualidade do produto em si, do medicamento, mas é a qualidade do produto farmacêutico, ou seja, que ele tenha as suas características farmacêuticas, a integridade, a eficácia, né? Mas que também você tenha qualidade no uso desse produto, né? A segurança no uso, a minimização de riscos, de erros. Outro ponto que tem a ver com o acesso e com a qualidade é a questão do uso racional, né, do medicamento. Então, incorporamos o conceito de Nairobi de uso racional. Sobre esse aspecto uso racional, convém dizer uma coisa para vocês. Nós também, internacionalmente, construímos um conceito de uso racional, que todo mundo lá que estuda assistência farmacêutica, ou estuda farmacologia, não sei o quê, já ouviu falar desse conceito, né? Que é o quê? Que é garantir que as pessoas recebam o medicamento indicado, apropriado, na dose indicada para aquele problema de saúde, né? Que ele realmente receba o medicamento que ele necessita, que ele utilize pelo tempo que ele tem que utilizar, que o medicamento que ele vai utilizar tenha um máximo de benefício, com o mínimo de risco, que ele possa utilizar isso da forma mais cômoda possível, ao menor custo para si e para a sociedade. É mais ou menos assim o conceito de uso racional, né? Nós aprendemos esse conceito, que é o conceito construído na Conferência de Nairobi. Só que é curioso, porque se você pega a literatura americana sobre o uso de medicamentos, não aparece o termo uso racional. Os americanos, simplesmente não existe esse conceito para eles de uso racional. E se você pega a literatura inglesa, principalmente a literatura australiana, a literatura canadense, não se fala também em assistência em uso racional. Qual a diferença aí? Os americanos falam muito em otimização da farmacoterapia, drug optimization, por exemplo, eles vão usar o termo otimização. Então, a racionalidade para eles é a otimização do tratamento para o paciente. E essa otimização é um pouco diferente, aliás, um pouco não, muito diferente do conceito de uso racional. Porque nem tudo aquilo que eu vou otimizar necessariamente é racional, sob o paradigma do uso racional de medicamentos. Agora, quando eu vou lá para os ingleses, para os australianos e para os canadenses, eles usam um termo que é assim, uso com qualidade, uso do medicamento com qualidade, ou qualidade no uso de medicamentos. Então, se a gente olhar por esse aspecto, você tem, pelo menos, quando se fala em uso de medicamentos, acesso e uso de medicamentos, você tem, pelo menos, 3 tipos de racionalidade de uso de medicamentos. Isso é uma coisa importante de destacar aqui, porque provavelmente não existe uma única racionalidade no uso de medicamentos. Institucionalizada, descrita na literatura, pelo menos 3 paradigmas de racionalidade. E por que são diferentes? Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com qualidade no uso de medicamentos, um aspecto que é primário na qualidade do uso de medicamentos é a questão da segurança. Ela é o primeiro aspecto, o aspecto inicial. Então, algo que eu vou usar, se eu vou usar com qualidade, o primeiro requisito é a segurança. E aí, se eu for trabalhar esses critérios de caracterização da qualidade no uso, eu vou acabar caindo lá os 7 pilares da qualidade lá do Dona Abidjan, né? E diferente, por exemplo, dos critérios de uso racional que a gente tem, que é indicação, necessidade, eficácia, segurança, comodidade e custo, por exemplo. E se eu vou para
a outra ponta, que é o conceito de otimização da farmacoterapia, ou então otimização no uso de medicamentos, eu tenho que lembrar que essa otimização, sob a perspectiva americana, ela é muito clínica e ela é muito individual. Então, esses paradigmas de racionalidade no uso, eles têm a ver com uma perspectiva individual ou coletiva do uso de medicamentos. Quando a perspectiva tende mais à questão coletiva, eu me aproximo do conceito de uso racional da OMS. Quando a perspectiva é mais individual ou mais clínica, eu já estou me aproximando do conceito de otimização do uso de medicamentos, e o meio termo disso talvez seja qualidade no uso de medicamentos. Então, isso é interessante de destacar aqui, penso eu, porque, volto a dizer, em função das diferenças, das regionalidades, das características culturais, econômicas, de organização do sistema de saúde, inclusive, pode ser que eu tenha diferentes formas de entender o que significa racionalizar o uso de medicamentos. Então, é bem curioso por que esses três contextos definiram a racionalidade no uso de forma diferente. São paradigmas diferentes. Bom, então, a assistência farmacêutica é construída nesses três pilares aqui. E, construída nesses três pilares, ela se desenvolveu durante esses 20 anos no país, 30 anos no país, ela se construiu focando na garantia do acesso, né, e na qualidade desse acesso, na qualidade desse produto. Consequentemente, não tinha como ela acabar não se direcionando para a organização, né, de um sistema que garanta o acesso, ou seja, toda a parte logística, o ciclo a seleção, a distribuição, armazenamento de medicamentos. Então, essa conceituação de assistência farmacêutica levou, naturalmente, de forma muito lógica, a que se desse muita ênfase no ciclo logístico, porque você tinha que organizar os serviços de tal forma que você pudesse garantir o acesso e garantir esse acesso com qualidade. Dito de uma outra forma, não tem como eu desenvolver a outra ponta, que nós chamamos agora de ciclo clínico da assistência farmacêutica, sem o alicerce, sem o chão, sem a base. Não se faz clínica no uso de medicamentos se não tiver medicamento disponível. Se as pessoas não tiverem acesso, e se as pessoas não tiverem acesso a medicamento de qualidade, eu não posso fazer a otimização, ou a racionalização, ou o trabalho do uso com qualidade de medicamentos. É preciso, nesse caso, se eu vou trabalhar a otimização da farmacoterapia do paciente, se ele vai utilizar medicamentos, que ele tenha acesso ao medicamento, e que ele tenha acesso ao medicamento com qualidade. Então, o ciclo logístico, ele é a base. Sem a organização desse ciclo logístico, isso fica comprometido, agora que nós chamamos ciclo clínico, né, da assistência farmacêutica. Então, também esse é um avanço, digamos assim, uma mudança que nós tivemos no conceito de assistência farmacêutica, porque hoje muitos de nós já enxergam a assistência farmacêutica não como um único ciclo, mas, na verdade, como uma articulação de 2 ciclos ou um grande ciclo que contém pelo menos 2 subciclos, o subciclo logístico e o subciclo clínico. Diga. Eu diria que... Exatamente. Exato. Eu prefiro achar que o Eugênio segue os autores que começaram a pensar nisso. Na verdade, quando a gente vai ver as publicações, mas também quando a gente vai ver resgata os encontros que se faziam da área farmacêutica, muito provavelmente vem dos farmacêuticos começar a pensar, digamos que essa assistência farmacêutica ela poderia ser dividida numa parte mais logística, uma parte com foco mais logístico e uma parte mais com foco clínico. Eu, com todo respeito ao Dr. Eugênio, que é uma sumidade, mas eu creio que ele bebeu na fonte de ouviu e leu alguns farmacêuticos para construir essa, né? E provavelmente não leu nem ouviu tudo, porque se tivesse lido e ouvido tudo, ele ia ver que não é atividade meio.
que a parte logística é principalmente atividade meio e que o ciclo clínico é, sem dúvida nenhuma, atividade fim, porque todo mundo que escreveu sobre isso aqui no Brasil e fora do Brasil é uma característica, quer dizer, a clínica as atividades clínicas de qualquer profissão da saúde são atividades fim, não são atividades meio. Para a nossa profissão, ela focar em atividade meio, ela teria que só trabalhar com a logística. Trabalhar com clínica, ela vai estar com certeza em atividade fim. Ou não sei também se ele faz uma leitura com uma atividade de suporte, a parte clínica do diagnóstico laboratorial, que é clínico, mas que é de suporte diagnóstico, né? Mas, mesmo assim, eu penso que é uma leitura um pouco equivocada. A gente, em Aracaju, teve muito debate sobre isso, porque nós tínhamos lá um secretário de saúde, médico, sanitarista, militante da reforma sanitária, e ele dizia, quando a gente brigava para que tivesse uma coordenação de assistência farmacêutica, não existia no Estado a coordenação de assistência farmacêutica, e quem coordenava a assistência farmacêutica, na verdade, ficava vinculado à coordenação de suprimento e logística do Secretaria de Saúde. E aí, numa das brigas lá com ele, ele disse, não, mas vocês estão pensando o quê? Vocês não são uma profissão de atividade fim, vocês são uma profissão de suporte, de atividade meio. Aí eu peguei e disse, só falta o senhor dizer que a gente é uma profissão paramédica, né? Não, não é isso que eu falei. Praticamente é isso. Os farmacêuticos lá de Sergipe não gostam muito desse secretário, que por conta dessas declarações, que para eles sempre a gente era profissão de atividade meio. E por muito tempo nós ficamos sem uma coordenação de assistência farmacêutica no Estado. Já tínhamos uma coordenação no município, mas no Estado não tínhamos uma coordenação, hoje já temos. Mas muito boa a sua observação. Tá? Então, temos a realidade de que nós construímos o conceito de assistência farmacêutica e ele, historicamente, foi muito estruturado em cima da logística, garantir acesso e garantir qualidade do acesso. Agora, ainda dentro dessa constatação que eu estou apresentando para vocês, olha esse dado aqui. Ó. Houve, acho que há 2 ou 3 anos atrás, um encontro de ministros da saúde de vários países,